me chamo Vanessa, estou concorrendo pela 10ª região tradicionalista e esse ano o tema era ritos, crendices e superstições e conforme o movimento solicitou que falasse de forma geral e se atesse em apenas um. Bom, para mim, faz ser necessário saber o que é folclore, porque é nele que estão atuando os ritos, as crendices e as superstições. O folclore é uma preservação dos nossos usos e costumes que passam de geração em geração. A crendice é tudo que a gente acredita com fé, pro lado bom. Exemplos de crendice que aprendi nas minhas entrevistas é a ferradura atrás da porta, que atrai sorte, e a pimenta vermelha, que afasta mal olhado. A superstição é o mesmo que a crendice, porém para o lado negativo, tudo que se teme. Também o que aprendi com minha avó é que matar grilos dá azar e assobiar dentro de casa chama cobra, de noite. Os ritos são rituais que podem ser coordenados por autoridades, como bispos, padres, como por exemplo a missa, o casamento, o batismo, a missa crioula. No Brasil, essas crendices, ritos e superstições chegaram com os portugueses, mesclaram-se aos espanhóis e assim foram mesclando as outras etnias que aqui chegaram. No Rio Grande do Sul, o povo não haja sido muito supersticioso, salvo alguns pastoris das Campinas que acreditavam que para achar um objeto perdido, podiam acender vela ao negrinho do pastoreio, que tinha como madrinha a Nossa Senhora. Não sei se vocês conhecem, também tem uma lenda. Também acreditava em Saci Pererê e no rito da cruz. Bueno, o rito que eu escolhi o rito e nele eu destaco a missa crioula. Pois eu ouvia desde pequena que meu avô, Pedro Teles Torém, que fundou a entidade mais antiga da minha região, o CTG Negrinho do Pastoreio, era muito amigo do padre Paulo Aripe. Aqui está ele e o padre em um congresso tradicionalista, meu avô e o padre Aripe. Depois, o meu pai, que foi patrão por 5 gestões de minha entidade, sempre trazia o padre Paulo para rezar a missa de aniversário da entidade. Eu me recordo um pouco, pois era pequena, até aqui estou eu com meu pai bebê, segurando a cruz, aqui também, que ele sempre chegava para rezar a missa a cavalo. Bem, também participei de um grupo da Pastoral da Juventude, que é um grupo religioso, não sei se na cidade de vocês existe, é um grupo religioso, né? Então participei por 12 anos desse grupo e cheguei a ser secretária da paróquia da igreja da matriz da minha cidade. Então isso influenciou muito na escolha do tema dessa mostra. A missa crioula é um rito apostólico romano, porém adaptada nos cantos, na linguagem, tudo para o nosso linguajar campeiro e gaúcho. Entre os momentos marcantes da missa, eu destaco aquele que o padre Aripe pedia para que os maragatos e chimangos entrelaçassem a sua amizade e deixassem o partido de lado, principalmente naquele momento tão importante que era a missa. Então entrelaçavam o maragato, o vermelho, e o chimango, o branco. Aqui, representando o padre, pois a maioria dos padres, como não tem lado, usavam o lenço amarelo. Como eu não posso rezar a missa, eu trouxe um casal, porque ele pediu para irem se alternando os casais durante a missa, enquanto eu demonstro a minha mostra, eles demonstram essa parte da missa. Também, uma parte importante era aquela que ele dizia que as pessoas que tivessem
adagas e armas estilizadas ou armas de fogo, colocassem todas para um lado, pois o símbolo da amizade deveria prevalecer, certo? Bueno, também ele gostava de dar os pães às pessoas que já estavam abençoados. Aqui também eu tenho vinho, água benta. Ele também tinha o costume, tá? Não era cálice, era com a guampa. Então vocês notam que na missa ela é totalmente adaptada para a linguagem nossa do gaúcho. E eu pude perceber que nas minhas entrevistas, as pessoas se identificaram muito com esse rito, pois elas disseram muito que viam que a tradição e a religião elas estavam realmente ligadas e que isso nos valorizava e trazia a fé para o gaúcho. Eu não sei se vocês já tiveram na missa crioula, já deu para perceber essa diferença, né? Do contato mais gaudério. Também tem uma parte em que dançam o xote, né? Os pares dançam xote na missa, tudo isso. A missa ela foi pensada primeiramente pelo Dom Luiz Felipe de Nadal, né? Conhecido como Padre de Bombache. Porém, ele morreu num acidente aviatório e não pode concretizar esse sonho dele. Aí que entra o Padre Paulo Aripe, que colocou em prática esse planejamento do Dom Luiz. Ele adaptou todos os cantos, adaptou tudo e inseriu a missa crioula no nosso meio. Bom, eu concluo dizendo que a tradição e a religião estão muito ligadas, porque o primeiro homem civilizado a pisar no Rio Grande foi um padre, o Padre Roque Gonzalez, certo? E também uma frase que é muito importante, que eu ouvia do meu pai, porque como eu era pequena eu não guardava muitas coisas, então ele me passou essa frase que eu guardo comigo, que o Padre Aripe dizia que a tradição e a religião eram ligadas porque tinham os valores éticos e morais muito parecidos, preservavam esses valores e que ele fazia da tradição uma religião e da religião uma tradição, e isso eu guardo para a minha vida toda. E eu espero que nesses 50 anos de missa as pessoas conheçam mais esse rito e pratiquem mais em suas entidades, porque faz com que a gente tenha muita fé e preserve o tradicionalismo, fazendo então do humilde galpão, que é o nosso CTG, uma catedral chucra do Paco. Fico então aberta às perguntas. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Eu vi que a história da missa ela está bastante vinculada à história da tua família junto ao CTG, né? Isso. A tua família participa até hoje da organização das missas das entidades na região e tudo mais. Eu pergunto isso porque a minha mãe participa, a minha mãe deve estar assistindo legal. em casa e minha mãe participa de missas crioulas lá na minha cidade, quase todas, ou pelo menos umas quantas entidades. Que interessante. Desde que eu me conheço por gente. Então, Bem, é bastante forte a missa Isso. da nossa região e eu vejo que na tua região também. isso é bem forte, assim, a minha família ela é muito católica, né, desde dos primórdios, avós e tudo. E o meu pai, ele organiza até hoje. Inclusive, ele foi diretor cultural do município e todas as aberturas da Semana Farroupilha, ele organizava uma missa crioula. Então a gente participa muito disso, é bem ligado mesmo à minha família. Como eu disse, tem o meu avô, a minha mãe participando de uma missa crioula, então não é só meu pai, é a família inteira, meu irmão
participa da missa crioula e a gente é bem ligado a esse rito, né, por ser católico e tradicionalista desde pequena. Joia. Parabéns, Vanessa, pelo teu trabalho. Obrigada. Sucesso. Obrigada, tudo de bom. As lembrancinhas, não sei se depois? Amanhã eles passam. Tá bom. Passa ou alguém passa daí, tá? Tá bom, vão com Deus. Obrigada.